Olá, terceiros anos! Hoje faremos nossa correção do simulado que fechou o primeiro semestre. Então, atenção, vamos observar o que acertou e o que errou, tá certo? Então, mais uma correção, foca no Enem. Então, vamos lá. Nosso simulado, como é tradição, vocês tiveram que preencher o nome de vocês, responderam qual era a turma que vocês pertencem e responderam as 5 questões. Por quê? Este simulado valeria 5 pontos. E na primeira questão, que é da Sesgran Rio, fala: a industrialização acelerada de diversos países ao longo do século XIX alterou o equilíbrio e a dinâmica das relações internacionais. Com a segunda Revolução Industrial, emergiu o imperialismo, cuja característica marcante foi, lá a primeira característica que ele coloca, substituição das intervenções militares pelo uso da diplomacia internacional. Vimos que, entre o século XIX e o século XX, não houve uma substituição da intervenção militar em alguns países. Exemplo disso temos o século XX, onde vários países americanos sofreram intervenções militares. No século XIX também não foi diferente. Então, a primeira não é verdadeira. Na letra B, busca de novos mercados consumidores para as manufaturas e os capitais excedentes dos países industrializados. Esta é a opção verdadeira. Por quê? Na Europa, com a grande quantidade de produtos fabricados, principalmente depois da segunda Revolução Industrial, eles queriam mercados para consumir esses produtos e também espaços que oferecessem matéria-prima a baixo custo. Daí eles passam para o processo de imperialismo e de neocolonialismo. Sendo assim, a letra C, que fala sobre a manutenção da autonomia administrativa e dos governos nativos nas áreas conquistadas, não é verdadeira. Procura de especiarias, ouro e produtos tropicais inexistentes na Europa. Ouro podia ser, mas as especiarias já estavam em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Não é? Não tinham esse interesse mais, como tinha no século XVI. Não é? E letra E, transferência de tecnologia estimulada por uma política não intervencionista. Eles intervinham, a África foi toda dividida, e eles não transferiam tecnologia, eles invadiam e buscavam apenas as matérias-primas e as riquezas existentes nesses países. No segundo, assumiu o fardo do homem branco. Enviai os melhores dos vossos filhos. Condenai vossos filhos ao exílio para que sejam os servidores de seus cativos. Aí vem a pergunta: a ideologia expressa por esse poeta, que recebeu em 1907 o Prêmio Nobel de Literatura, serviu para justificar o quê? Olha só. Eles diziam que povoar, civilizar os países africanos seria um fardo, ou seja, seria um peso para o homem branco. Eles estavam ali a serviço. Eles achavam que esse processo era um processo de humanismo. Não é? Então, essa ideia, que inclusive foi valorizada pelo Prêmio Nobel de Literatura na época, logo naquela época, eles tinham essa característica de eurocentrismo, não é? A Europa, ele poderia fazer o que quisesse porque eles se achavam os donos da cultura.
como a única cultura civilizatória, civilizada, não é? Então, essa característica expressa por eles aqui tem basicamente em que ideologia? Para justificar o quê? O socialismo? Com certeza não. O anarquismo? Tampouco. O imperialismo? Com certeza. Foi o momento do imperialismo que isso aconteceu. As políticas imperialistas. O iluminismo não foi e o mercantilismo tampouco. Na terceira questão, que é uma questão do Enem, fala que a revolta da vacina de 1904 mostrou claramente o aspecto defensivo e desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, ou seja, eles não diziam que não queriam o Estado. Não se reivindicava a participação nas decisões políticas. Longe disso, a população da revolta da vacina não queria participar das decisões do governo. Defendia-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Que desejos eram esses? Que valores eram estes? Era questão da moral, era questão de que o espaço privado não poderia ser maculado pelo Estado, ou seja, os corpos, as casas. Eles também vinham de uma trajetória anterior do bota abaixo, ou seja, o centro, a Avenida Central do Rio de Janeiro, foi demolida e essa população subiu os morros. Então, todo um processo higienista veio culminar com a revolta da vacina, que eles protestavam contra o quê? A alta de preços? O texto não cita sobre isso. Eles têm que estar ligados à questão do que o texto fala e lembrar o conhecimento que vocês trazem dos seus estudos anteriores. A política clientelista não está falando sobre essa troca de favores que era muito comum lá na República Velha, não é? Essa troca de favores por voto. As reformas urbanas, embora que ela foi também uma das influências, mas essa aqui não era a principal reivindicação. O que eles estavam questionando? O árbitro governamental, o poder do governo decidir sobre a vida deles. Eles não queriam que o governo decidisse sobre a vida pessoal. Ser obrigado a tomar uma vacina. Então, eles estavam lutando neste momento contra essa arbitrariedade, como eles diziam, de o governo aplicar uma vacina neles. Por quê? O governo criou várias regras, e inclusive andava em grupos nas casas, de casa em casa, vacinando as pessoas à força. Isso eles eram contra. E logo eles tinham todo um desconhecimento da vacina, ao contrário de hoje. Hoje nós temos o conhecimento do poder das vacinas. Hoje nós temos conhecimento de que a vacinação é importante para evitar diversas doenças. Naquele tempo não, eles tinham pouco conhecimento, era algo novo. Isso até na Europa houve protestos contra a vacinação. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento. Somado a isso, a imprensa da época fazia campanha contrária. Fazia campanha contrária. Sabemos hoje que é importante se vacinar, mas naquele tempo eles não sabiam. Embora que hoje tem grupos que vão ao encontro, vão ser contrários à vacinação, mas sem nenhuma prova ou contraprova. Então, a resposta correta é a letra D. Na quarta, também a questão do Enem, ele fala: Rodrigo havia se indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de bala no bolso e encaminhou-se para o seu posto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados junto à porta, os capangas do Trindade
ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Estes, em quase totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e os depositavam na urna, depois de assinar a autêntica. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes assintosamente anotados. Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República. Vamos lembrar que na Primeira República existia o voto de cabresto, que é o que está sendo relatado aí. As pessoas não votavam, principalmente quando estavam chamados currais eleitorais, naquele candidato que era escolhido por eles. Eles não podiam votar naquele que eles escolhiam. Por quê? Primeiramente, o voto era aberto. O voto era aberto. A mesa eleitoral sabia em quem você estava votando. Era impresso. Então, como falou, as cédulas já vinham marcadas. Hoje, são respeitadas. Você vota naquele em que você quer votar. Por quê? O seu voto é secreto. Está na urna. Mas, ele quer saber qual aspecto da vida política está manifestado nesse trecho ficcional. A identificação forçada de homens analfabetos? Não. Esse não era o aspecto que esse texto está tratando. Monitoramento legal dos pleitos legislativos? Não havia monitoramento. Quem comandava a mesa eleitoral era o próprio fazendeiro, era o próprio coronel, era o próprio dono da região que comandava. Não havia justiça eleitoral neste período. Então também não está certo. Letra C. Repressão explícita ao exercício de direito. Esta, sim, é a resposta correta. Porque você tinha o direito de votar, mas era reprimido a votar em quem eles quisessem. Letra D. Propaganda direcionada à população do campo. Não precisa ter propaganda. Era o papelzinho que já estava com o nome certinho. Não precisa nem ler. Cerceamento policial dos operários sindicalizados. O texto não fala em sindicalismo. No quinto e último, vem a seguinte pergunta. A conhecida política do café com leite era uma política de revezamento do candidato à presidência, de acordo com as oligarquias de 2 estados brasileiros. Esses estados não era Rio de Janeiro e São Paulo, era São Paulo, mas não era o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Minas era o maior produtor leiteiro da época, e São Paulo o maior produtor cafeiro da época. Então, esses 2 estados dominavam a política em um sistema de revezamento. Em um pleito eleitoral, eles se candidatavam e era eleito. No pleito eleitoral seguinte, seriam os de Minas Gerais. Isso foi até o momento em que eles entraram em desacordo, quando o governo de São Paulo, final da década de 1920 e início de 1930, eles entraram em desacordo e com isso acabou esse pacto da chamada política do café com leite. Aí foi quando Getúlio Vargas deu golpe e entrou no lugar, não deixando o sucessor de Washington Luiz assumir o governo. Então essa foi a correção desta semana. Parabéns aos que fizeram. Então, em breve, mais uma correção de atividade. Tchau.